pedagógica de formação continuada de professores e servidores do ano de 2025. O objetivo é planejar o segundo semestre letivo que está prestes a começar e proporcionar a atualização dos conhecimentos dos 1.200 profissionais que atuam na rede municipal de ensino de Apucarana, entre diretores, coordenadores e professores. A programação envolve palestras sobre o processo de desenvolvimento da fluência leitora como uma construção que se inicia ainda nos primeiros anos da vida escolar, desde a creche até o 5º ano do ensino fundamental, onde os docentes terão oportunidade de refletir sobre como as experiências com a linguagem oral e escrita, desde os balbucios iniciais, são fundamentais para formar leitores fluentes, críticos e autônomos. A palestra trará importantes contribuições sobre o papel das práticas pedagógicas intencionais, como a leitura em voz alta, o reconto, o uso de rimas, cantigas, parlendas e atividades de escuta e oralidade na consolidação da fluência com compreensão. E amanhã, a programação da jornada pedagógica se estenderá abordando uma formação sobre a Lei Lucas, Lei número 13.722 de 2018, ministrada pelo SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Esta ação representa um momento formativo essencial para todos os profissionais da educação. Mais do que uma exigência legal, a formação em primeiros socorros reforça o compromisso da Autarquia Municipal de Educação com a proteção integral das crianças, promovendo um ambiente mais seguro e preparado para agir com responsabilidade diante de situações de emergência. Pessoal, oi! Bom dia, bom dia. Estou ouvindo muito barulho. É complicado, não está? Está muito falatório? Tá, né, professor? Me ajuda aí, pessoal. Por gentileza, preciso agora de silêncio. Pode ser? É igual na classe, né? Vocês pegam os alunos, ó, boquinha fechada, por gentileza. Se puder, agradeço. Se não puder, vamos seguir assim mesmo. Segundo semestre do ano letivo de 2025 está apenas começando. Desde já, nós desejamos a todos uma proveitosa formação continuada e um excelente retorno aos CNEs e escolas. Neste momento, então, peço uma vez mais, por gentileza, a atenção de todos que estão presentes. Nós vamos formar a composição da mesa e, neste momento, peço então que, carinhosamente, nós estejamos recebendo aqui, no nosso palco, a primeira-dama e secretária da Mulher e Assuntos da Família, Karine Mota. Karine, está presente aí, por favor, esteja vindo à frente. Anuncio também a presença e convido para estar compondo a mesa de honra a diretora-presidente da Autarquia Municipal de Educação, professora Ana Paula do Carmo Donato. Ô Pablo, cadê a Ana Paula? Oi, obrigado. Ela vem chegando aí. Convido também para estar vindo à frente o presidente da Câmara Municipal de Apucarana, vereador Danilo Ascioli. Por gentileza, subindo ao palco também a vereadora vice-presidente da Câmara Municipal, Eliana Rocha. Por gentileza, convido também o vereador Adam Menharo. Adam, por gentileza, esteja tomando o seu lugar. Não visualizei aqui ainda, mas se estiver presente, gostaria de convidar para estar vindo à frente também o vereador e líder do prefeito Moisés Tavares. Caso esteja presente, não visualizei, Moisés Tavares, se estiver presente, esteja conosco aqui também, neste momento, por gentileza. Muito bem. Neste momento, então, senhoras e senhores, convido
o nosso prefeito do município de Apucarana, Rodolfo Mota, acompanhado do deputado estadual e secretário do Trabalho, Qualificação e Renda do Carmo. Nosso carinho ao nosso prefeito Rodolfo Mota, ao deputado e secretário do Carmo. Agradecemos também a presença dos representantes da PP Sindicato que estão conosco nesta manhã. Sejam muito bem-vindos, obrigado pela presença. Eu faço aqui uma consulta, se tem mais algum dos vereadores presentes com a gente. É muita gente aqui no salão, eu não estou visualizando, mas se tiver mais algum dos vereadores conosco nesta manhã, por gentileza, esteja vindo à frente também. Estão convidados. E nós iniciaremos então, nesse momento, consulta aqui a professora Laís. Pablo, por gentileza. E nós iniciaremos o dia então com a leitura de uma passagem bíblica que será feita pelo pastor Armando Gonçalves. Pastor Armando, por gentileza, esteja vindo aqui também para essa leitura da palavra de Deus e trazendo uma bênção sobre nossas famílias, os trabalhos, projetos, escolas, alunos, enfim, todo esse trabalho importante que está em andamento em Apucarana. Bom dia, pessoal. Bom dia. Quero nesse momento aqui agradecer a presença de cada um de vocês. Eu quero iniciar com a oração para que vocês possam acalmar um pouquinho. E nesse momento eu quero dizer para vocês que quero cumprimentar o Rodolfo, nosso também secretário da Educação, Ana Paula, presidente da Câmara Danilo, toda a mesa aqui composta, o meu bom dia. Eu quero iniciar orando com vocês. Eu gostaria de um silêncio total para que a gente pudesse orar, entregar nosso coração ao Senhor nesse momento tão importante, onde todos nós reunidos com o mesmo propósito. A educação é algo fundamental na cidade, é algo fundamental na vida, é algo fundamental em todos os momentos. Então a gente precisa ter o nosso coração sempre aberto para que isso possa acontecer de maneira mais tranquila. Vamos orar comigo? Senhor, obrigado, Jesus, por este momento, pela tua presença, pela graça derramada sobre cada um de nós. Estamos aqui, Senhor, com o objetivo principal: conectar contigo. Senhor, que nesse momento, nessa manhã, o nosso coração se acalma, se alegra em ti, sabendo que o Senhor está no controle de todas as coisas e nada se faz sem a tua presença. E nessa manhã tão importante, a cada professor e professoras, diretores, diretoras e cada um composto aqui neste local, nós queremos entregar todos, ó Pai, nas tuas mãos, confiando e acreditando que o Senhor está no controle de todas as coisas. Eu confio em ti e sei da seriedade que o Senhor tem conosco. E é por isso que nós estamos totalmente disponíveis a te servir. Que nessa manhã, nessa simples palavra, Pai, que eu vou estar direcionando, que o Senhor venha acalmar o coração de cada um, trazer uma alegria e um conforto no coração de cada servidor, de cada servidora, porque eu sei que Deus se faz presente neste local. Em primeiro lugar, eu quero dizer para vocês, antes de qualquer coisa, eu quero expressar minha gratidão a cada profissional da educação aqui presente. O que vocês fazem não é apenas um trabalho, é uma missão. Vocês têm uma missão de ensinar, encorajar, fazer coisas que muitas das vezes os filhos não têm em casa. Muitas das vezes o primeiro contato, muitas das vezes a primeira fala. Filhos que às vezes não têm o pai, não têm a mãe, mas têm um amor imenso
para poder doar. Os professores são esses pais, mães que recebem essas crianças com amor dentro do seu coração e ali na sala de aula. E juntos, proporcionando talvez uma segurança que eles nem têm em casa. Muitos filhos, eles não têm essa segurança em casa e encontram esse conforto dentro da sala de aula. Em Provérbios 22, verso 6, diz assim: ensina a criança que caminho deve andar, e ainda quando ficar velho, ela não desviará dela. O papel de ensinar, o papel de conduzir é dizer assim: eu estou com você, eu estou te instruindo, eu estou te ensinando. E é por isso que é tão importante ver aí muitas pessoas reunidas no mesmo propósito. A Apucarana está de parabéns, Rodolfo. Nós temos uma educação excelente nessa cidade. Todos os lugares que eu passo, todos os lugares que eu vejo, a comunicação é única. Nós somos privilegiados. Eu nasci na região norte de Minas e eu sei como que é difícil a educação por lá. Hoje eu vejo que ainda continua muito ruim. E saber que vocês têm esse dom de ensinar, essa alegria de trazer essa paz, esse amor contínuo no coração, transmitindo essa doçura para as nossas crianças. Educar é exigir no futuro. O fruto que nem sempre aparece imediato, mas duradouro. Cada palavra, cada ensinamento é como uma semente que você planta e depois vai florescer. Talvez você nem vai ver mais essa criança, mas está criando uma marca no seu coração, criando uma marca na sua vida. Mesmo nos dias difíceis, lembre-se, vocês estão apenas ensinando, não estão apenas ensinando matérias, vocês estão formando caráter. Crianças que às vezes saem de casa totalmente assim, sem noção do que vai acontecer na vida. Não tem uma perspectiva, não tem uma esperança, não tem nada. E quando ela chega nos professores, ela encontra essa segurança, encontra essa paz, encontra esse refrigério. E aí ela entende que tudo isso faz parte e ela começa a sonhar. Muitas vezes nem sonham essas crianças, mas quando olham para o professor, para a professora, na sala de aula, e muitos recebem até uma cartinha dizendo assim: eu amo você. Escreve uma cartinha porque elas têm às vezes vocês como referências paternas e maternas, que muitas vezes não são encontradas em casa. Então por isso que é muito importante vocês terem no coração a certeza: vocês estão em uma missão, e uma missão que Deus agrada disso, porque todos nós estamos aqui na terra em uma missão, e a missão de ensinar é uma das mais especiais, porque você está formando pessoas, vocês estão introduzindo na vida de pessoas caráter, uma formação especial que ela vai durar para a vida inteira. O trabalho de vocês são nobres, especial, insubstituível, mesmo quando o resultado parece lindo e que foi plantado vai florescer. Não desista, cada aluno alcançado é um legado construído. Vocês estão numa missão correta. Eu quero nesta manhã encorajar vocês cada dia mais. Olhe para essas crianças com um olhar ainda mais clínico. Tem muitas crianças que chegam na sala de aula, irmãos, com a vida toda destruída. Eu trabalho com igreja e às vezes eu olho para as crianças assim e nos olhos delas está dizendo assim: socorro, me ajuda. E vocês são essas pessoas que estão lá para dizer assim: pode contar comigo. Muitas das vezes temos lares totalmente destruídos, talvez por drogas, álcool, tantas outras coisas, e vocês não sabem a noção dessas crianças quando chegam na sala de aula. Elas querem conversar, elas querem ver vocês, elas querem voltar. Por quê? Elas sabem que lá tem um conforto que talvez não encontrem em casa. A responsabilidade de ensinar uma geração. Se eu perguntasse aqui nessa manhã, eu creio que todos vocês sabem o nome da sua primeira professora, do seu primeiro professor, porque marca a geração, marca a vida, marca a família. Eu mesmo sei o nome da minha primeira professora, que chamava Leisa. Então todos vocês sabem a importância que é a gente ter o primeiro educador na nossa vida, formando o nosso caráter. E muitas vezes as crianças vão esperar em vocês. Vocês são espíritos,
escuta aqui com bastante carinho. Eu sou o pastor Armando, da Rede Vida Church. Eu quero dizer para vocês que vocês são espelhos. Vocês são espelhos. Essas crianças estão olhando para vocês e querendo ser igual vocês quando crescerem. Então demonstre amor. O que mais falta hoje é amor. Demonstre esse amor, carinho mesmo. Retribua aquele gesto de carinho que passa para vocês. Às vezes não é fácil, né? Para iniciar um silêncio aqui foi difícil, né? Imagina na sala de aula como que é. É difícil a gente poder passar, comunicar, ensinar tudo que vocês sabem. Mas com amor, carinho, Deus vai direcionar vocês. Lembre de uma coisa: vocês receberam uma missão dos céus para a vida de vocês. E essa missão é ensinar. Talvez, eu sou pastor, vocês são ensinadores. A nossa missão diante do Senhor é a mesma coisa. Por quê? Vocês estão ensinando pessoas. Quando chegar diante do Papai do Céu, Ele vai cobrar de você aquilo que você foi instruído para fazer. E hoje, nesta manhã, muitas coisas irão acontecer. E eu quero, de coração, dizer para vocês muito obrigado por estar proporcionando esse momento tão importante, por estar aqui nesta manhã para poder aprender mais, desenvolver mais, crescer mais. E eu creio que essa continuidade vai ser maravilhosa. Depois que todos vocês abrirem o coração e falar assim: eu quero mais. Eu quero mais. Deus tem muito mais para nós. Deus tem muito mais para cada um de vocês. E eu quero encerrar, dizendo para vocês, eu quero fortalecer a vida de vocês com oração. Eu conversei com a Ana Paula e disse que vocês estão disponíveis para orar quantas vezes vocês precisarem da gente. Estamos disponíveis para esse momento. Eu gostaria que você curvasse a sua cabeça. Eu quero abençoar vocês nessa manhã e essa missão tão importante de levar o ensino a cada criança. Se possível, feche teus olhos, curva a tua cabeça. Eu quero abençoar a vida de cada um de vocês. Senhor, eu quero Jesus iniciando aqui da mesa, Deus, nossos prefeitos, Deus, todos que estão presentes aqui nessa mesa, que o Senhor, Deus, conduz com sabedoria, para que eles possam, Deus, trazer e proporcionar um ambiente agradável, para que os professores e professoras, todos os educadores, sintam-se confortáveis para ensinar. Deus, direciona-nos, dando sabedoria e entendimento, para que possamos, Deus, viver toda a promessa que o Senhor tem para nós. Deus, a responsabilidade de ter um pequenino entrando na sala de aula, os pais deixaram ir, confiam nos professores, e eles vão dar os primeiros passos junto com vocês. Essa missão é muito valiosa e nobre. Não perca essa oportunidade. Demonstre amor e carinho. Forma caráter na vida dessas crianças, que elas vão crescer e elas nunca mais vão esquecer de vocês. Às vezes, vocês, mãe também, pais, que têm suas demandas dentro de casa, tem que voltar para casa também e cuidar dos filhos de vocês, que deixaram para cuidar do filho de outros que vocês talvez nem conhecem. Mas essa missão é nobre e enche o coração de Deus de alegria. Muitas pessoas estão sendo formadas, muitas pessoas estão sendo abençoadas pela vida de vocês. Deus, por isso eu quero, nesta oração inicial, pedir que a mão do Senhor seja com todos nós, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor dê coragem, ânimo, para que a gente possa continuar essa missão, Deus, tão nobre, mas tão cheia de alegria. Deus, livre de toda ansiedade, de toda opressão, depressão, de toda crise de ansiedade, que às vezes levam, Pai, a Deus, os educadores de tantas demandas que encontram pela vida. Mas sei, Deus, que o Senhor é a calmaria, é o Senhor que acalma o mar, é o Senhor que traz a paz e a alegria no coração de cada um de nós. Que o Senhor te abençoe nesta manhã, te guarde, te proteja, e sempre que precisar, estamos aqui para orar por vocês. Que Deus abençoe vocês grandemente. Uma salva de palmas para os professores. Muito obrigado, pastor Armando Gonçalves. Dando sequência a esse momento de espiritualidade, eu convido também o padre Laércio, ele é da paróquia Nossa Senhora Aparecida, do bairro da Igrejinha. Padre Laércio, por gentileza, esteja também conduzindo esse momento em que nós rogamos e invocamos as bênçãos de Deus sobre todo esse trabalho da rede de educação do Orfanato. Bom dia.
Eu acredito que muitos de vocês estão aqui ansiosos, preocupados, mas renovaram as forças. Muitos tiveram aí um descanso, um pedaço de férias que passou tão rápido, né? Obrigado, prefeito, pelo convite, né, as demais autoridades aqui, e estamos sempre unidos pela formação de caráter, formação de pessoas aqui na nossa cidade, assim como lembrou o pastor Armando neste momento, tá? Minha gente, tem coisa na nossa vida que marca demais e que a gente leva para a história, para a vida toda. O pastor lembrou aqui da nossa primeira professora, ou professor, ou aquele que ensinou a gente a escrever o nome. Isso marca, é o início de uma jornada para toda a vida. Isso abre para nós os caminhos do conhecimento, da sabedoria, os caminhos para buscar as coisas intelectuais, da ciência, mas, sobretudo, o caminho para conhecer a verdadeira sabedoria que é Deus. Então nós queremos agradecer por aquela pessoa que nos ensinou os primeiros passos da leitura, pegou na nossa mão para ensinar o nome. Então isso a gente não esquece. E tenho certeza que muitos que passaram por sua vida já foram marcados por esse momento de carinho, por esse momento de amor pela educação, quando você ensinou, quando você fez parte da vida daqueles do início, ou então numa caminhada já de estudos, ou então até no momento ali que estava estudando no vestibular, ou que passou no concurso. Então isso tudo, você também se alegre com a felicidade, com as conquistas das pessoas, porque de certa forma é sua também. Então agradeça a Deus por Ele ter chamado você para ser um educador, uma educadora, aquele que facilita o conhecimento e que forma um cidadão, uma pessoa para a vida da ciência, para a vida divina, para as coisas grandes deste mundo. Às vezes, quando você vai sair da casa para o trabalho, você pensa assim: meu Deus, não acredito, vou ter de ir lá enfrentar de novo aqueles alunos, ou aquele aluno, ou aquele professor, aquela professora, aquele diretor. Enfim, são desafios da vida, mas isso faz a gente crescer, a gente ser melhor. Mas tem coisas simples que valem a pena, muito mais do que dinheiro, do que outro bem que a gente conquista. Quando também foi lembrado aqui pelo pastor, quando você recebe um abraço de um aluno e que fala para você: muito obrigado, professor, muito obrigado, professor, eu consegui, eu conquistei, obrigado. Ou quando você recebe uma cartinha ou um presentinho, um mimo, então isso não tem dinheiro que pague, isso é uma realização. Então tudo aquilo que se vive da ansiedade, preocupação, quando tem um momento divino, um momento especial desse, nos preenche e faz a gente dizer assim: vale a pena continuar, com todas as dificuldades, com todos os desafios. Então que Deus ilumine esta jornada pedagógica, hoje e amanhã, mas que se estende aí até o final do ano, e quem sabe pela vida toda, que vocês sejam iluminados pela presença do céu que está no coração de cada um. Às vezes você não tem uma turma para dar aula, ou amigos de trabalho que você gostaria de ter, mas você tem aqueles que Deus colocou em sua vida. Então agradeça por eles e agradeça pela sua vocação. Por isso eu quero convidar você a rezar a oração do Pai Nosso. Não precisa ficar em pé, pode ficar sentadinho mesmo. É a oração que Jesus nos ensinou. Um dia Jesus estava com os seus discípulos e eles falaram assim: Senhor, ensina-nos a rezar como João Batista ensina os seus discípulos. E Jesus ensinou a oração maior, a oração do Pai Nosso. Então, sentadinhos mesmo, unidos com aqueles que aqui estão, que acreditam no mesmo Deus, quem sabe não vão na mesma igreja, mas somos irmãos. Por isso nós vamos rezar juntos essa oração que o Senhor nos ensinou. Sentadinhos mesmo, rezemos.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Então que Deus abençoe cada um de vocês. Eu sou o Padre Laércio, como foi anunciado aqui. Sou padre lá na paróquia Nossa Senhora Aparecida, na igrejinha. Se tem alguém aqui que precisa conversar com o padre, precisa de um sacramento, batizar alguém, ou precisa casar também, é só procurar lá na igrejinha que eu atendo vocês. Parabéns e que Deus abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, Padre Nosso. E agora, peço por gentileza que todos fiquemos em pé. Nós vamos acompanhar a execução do hino nacional brasileiro e depois o hino de Apucarana. À vontade de tocar nessa parte. Vai ter que esperar, né? Embora. Não pode mais cedo.
Muito bem, todos podem se assentar, por gentileza. Neste momento, nós vamos ouvir aqui as considerações, as palavras das nossas autoridades que estão à frente. Convido neste momento para fazer uso da palavra o vereador e presidente da Câmara Municipal, Danilo Ascioli. Por gentileza, Danilo. Muito bom dia, uma alegria imensa estar na presença ilustre de todos os nossos educadores, cumprimentar desde já, começar aqui pela secretária Ana Paula do Carmo, prazer poder estar aqui do seu lado, deputado do Carmo também, minha vice-presidente, procuradora da mulher, vereadora Helena Rocha, vereador Adaniaro, prefeito Adolfo Mota, sempre uma alegria muito grande poder estar aqui para dizer de maneira bem sucinta que vocês que educam, vocês que inspiram, vocês que fazem a educação acontecer diariamente são orgulho para a gente. E hoje, dentro da capacitação, nós precisamos ao mesmo tempo pensar, deputado do Carmo, em como nós precisamos e devemos proteger os nossos educadores. Prefeito Rodolfo, secretária Ana Paula, nós precisamos pensar em criar uma rede de proteção aos nossos educadores, porque infelizmente as externalidades, às vezes de ameaças de pai para os nossos professores, impedem que vocês consigam. Prazer poder estar com vocês aqui nessa manhã, nesse momento importante de retomada do nosso semestre. Quantos dias letivo, Ana, você falou? Já 100? Estamos na metade? Exatamente? Muito bem. Quanto? 101? Pronto, então passamos da metade. Vou chamar aqui os nossos superintendentes que estão aqui, Stefano, João, Pablo, sempre aqui junto comigo, por gentileza, nosso secretário Robson da gestão, vem ali o secretário da SERPA também, o Deco, senta aqui comigo, Deco, nesses próximos minutinhos que nós vamos passar aqui. Cadê o chefe do gabinete? Michael estava por aqui, pede para ele entrar aqui também. Senta aqui, ó, por gentileza. Acho que os secretários são esses que eu vi. É isso? É, né? Muito bem. Saudar os nossos vereadores, Adam, Danilo, Eliana, saudar a nossa secretária Ana Paula e o meu amigo deputado estadual do Carmo, que nos dá alegria de, além de ser nosso deputado estadual de Bucarana, também ser o secretário de Trabalho, Emprego e Renda. Diga-se de passagem, nós já formamos uma carreta aqui, estamos na segunda carreta de formação, nós estamos dando bolsa de R$ 1.008 para ir fazer um curso conosco. Tem mais duas ainda, agosto e setembro. Tem um outro curso que nós vamos começar, são 5 cursos diferentes com bolsas de R$ 2.500 para poder fazer esses cursos. Nós vamos transformar o Bucarana numa cidade que forma muita gente. Eu tenho uma meta usada para o final desse ano, nós temos que sentar e conversar para a gente poder alcançar essa meta, mas de antemão te agradecer, sem falar desses milhares, na verdade milhões de reais que a gente está construindo para trazer para o Bucarana. Acho que vocês viram a notícia. Quinta-feira passada assinamos a escritura, pagamos à vista R$3,5 milhões no lote que nós vamos doar para o governo do Estado, construir a sede nova do Corpo de Bombeiros em Apucarana, investimento do governo do Estado, através do Carmo, deputado estadual João Costa, de R$15 milhões na construção da sede do Corpo de Bombeiros. Então a gente vai avançando nessa parceria do governo do Estado, sem dizer outras obras que a gente já anunciou no curso. Mas o motivo de estarmos aqui hoje é a educação, e eu quero cumprimentar cada uma de vocês. Lá em cima consegue ouvir bem a gente? Não sei como está o som lá, tá? Acho que não consegue ver direito, né? Porque é reto lá o mezanino, mas vocês estão nos ouvindo, eu agradeço. Dizer para vocês que é um ano muito especial na minha vida, é um ano muito especial para a nossa cidade. O meu desafio, 18, 19, 20 horas por dia, é fazer com que o ritmo dessa cidade mude, fazer com que a gente possa imprimir uma nova cara para a cidade. A Bucarana é uma cidade muito boa e vocês nos ajudam, os nossos 60 prédios das escolas ECMEIs, a construir essa cidade que é tão boa. Terra fértil, localização privilegiada, um povo bom, ordeiro, trabalhador e uma educação que é referência para o estado do Paraná. Eu quero pedir uma grande salva de palmas para vocês por fazer de Apucarana essa referência. Muito obrigado. Eu não sei se elas estão aí, mas eu queria chamar aqui
professora Isabel, diretora agora, e a professora Késia. Estão aí? Késia, vem aqui, Késia, por gentileza. A professora Isabel, vem aqui. Elas não gostam muito, não, disso, mas faz parte. A gente tem que honrar, tem que agradecer. Dá a volta aqui, ó. É uma história já conhecida, mas gratidão não prescreve. A gente precisa ser grato, reconhecer. E a educação, acima de tudo, ela constrói memórias afetivas. E quanto mais intensas e fortes são essas memórias afetivas, quanto maior e melhor são essas memórias afetivas, mais a gente aprende. Não que elas já tenham muita idade ou que eu seja também muito velho, mas a verdade dos fatos é que elas eram muito meninas quando eu as conheci. A Késia foi a minha tia do CBI do Mitos Marés em 1989. 1990. Foi logo ali. Minha vizinha, a vida toda, o Adriano Correia, o pai dela, quem já trabalhou com a Késia conheceu o seu filho, o pai dela vendia uma revistinha chamada Nosso Amiguinho. Já ouviram falar? E o seu filho vendia a assinatura daquela revistinha para minha mãe. Um dos motivos de eu ler muito e gostar de ler muito hoje foi a revistinha Nosso Amiguinho que o seu Mira vendia para mim. Quando eu tinha 6, 7, 8 anos de idade, a revistinha vinha com umas dobraduras, vinha com umas atividades, ainda existe. E diga-se de passagem, eu presenteei o Zé Rodolfo recentemente com alguns livros e algumas revistinhas do Nosso Amiguinho, que existe até hoje, inclusive. Então, o seu Mira, você, que é um vizinho, um amigo da minha mãe, como educadora, deixou muitas marcas afetivas na minha vida. Dona Vicenta, eu encontrei domingo passado numa festa de escola, eu acho que lá na Márcia, se eu não me engano, a Dona Vicenta, que era a nossa tia da cozinha, a criançada ia dormir, eu não dormia, eu ia ajudar ela a lavar os pratos. Aquele pratinho azul e a canequinha azul da Fundepar, não saía nunca a gordura daquele troço. Esfregava. Aí a Vicenta passava o sabão e deixava comigo. Eu ficava lá passando a mão. Aí ela enxaguava, não deu. Eu colocava de novo para lavar. O detergente nem sempre é dos melhores também, né? A licitação não ajuda muito às vezes. Mas era um desafio. Me lembro de você e da Vicenta. Hoje não tem mais isso. Mas naquela época, lá no CBI, tirava lente da cabeça. E eu me lembro que enquanto as crianças dormiam, às vezes a Késia, às vezes a Vicenta, você não teve isso, né? Eu me lembro perfeitamente uma cadeira de madeira, algumas dessas ainda estão perdidas aí pela prefeitura fora, e elas sentavam, eu sentava no meio da perna delas, debruçava a cabeça. Foi um prazer, viu? Eu acho que não era um pano de prata. Foi um prazer tocar com você. Mas era um pano branco. Foi um prazer tocar com você. Nunca perguntei. Mas eu me lembro de delas fazendo isso. Porque já que eu ia dormir mesmo, a criançada estava dando um pouco de sossego. E essas memórias afetivas que a gente cria, naquele chão de vermelhão. Eu sentava em cima do escovão e a Vicenta me puxava em cima do escovão para poder passar a cera naquele chão de vermelhão. Não sei como que as crianças não caíram, se estrupiavam tudo naquele chão. Mas essa era a nossa realidade. E nem faz tanto tempo assim, né? Foi logo ali. E logo depois, lá no Tem um instrumento aqui, Porto, de quem que é esse? quem conheceu a Jornadel? É da época de Jornadel. Um dia eu fui conversar com a Jornadel e falei assim para ela, É seu, cadê né, o Marcelo? livro Tá da capa preocupado com preta? isso, certo? Ela falou assim para mim, que livro? Eu falei, o livro que tinha na capa preta. Não tem nada disso não. Eu falei, tinha um livro lá na capa preta. E a gente anotava as advertências, né?
E uma das pessoas que marcaram a minha vida lá na escola João Antônio Braga Cortes foi essa moça aqui. Muito obrigado, professora, por me ajudar, por me dar ajuda. De vez em quando, a dona Romilda Mota era chamada, porque o Rodolfo terminava a tarefa de casa dentro da sala e ficava conversando com os amiguinhos, atrapalhando eles que estavam copiando a tarefa do quadro ainda. E aí, de vez em quando, a dona Romilda tinha que ir lá para poder falar com o Rodolfo que ele tinha que deixar os amiguinhos terminarem de copiar a tarefa, porque ele já tinha terminado, aquele rolo todo. E um dia, se não me engano, eu notei esse livro da capa preta por ficar conversando bastante. Mas são memórias afetivas. E eu estou ilustrando um pouquinho através dessas duas pessoas espetaculares que estão aqui ao meu lado, porque se eu estou contando essa história 30 anos depois, imagino que vocês estão construindo histórias exatamente como essas, todos os dias na sala de aula de vocês. Eu nem vou entrar aqui nos percalços da vida de um professor. Eu tenho 13 anos de sala de aula, um pouco mais que alguns, um pouco menos que outros aqui. Eu já contei isso para vocês um dia, não me lembro em qual das nossas reuniões, com diretores ou não. Mas um dia eu precisei abordar um aluno. O problema é que é um pouquinho diferente de vocês, mas eu precisei abordar um aluno na minha porta da sala de aula e pedi para ele não entrar. Falei, meu querido, você sabe tanto que eu gosto de você, mas não entra não. Não entra porque isso vai ser ruim para você. Isso vai ser constrangedor para você. Vai ser ruim para mim também, como professor, de presenciar isso. Mas ele estava alterado. Cheirava muito forte. Cheiro de maconha mesmo, muito forte. Eu não sei se ele tinha cheiro para a segunda aula, se ele tinha feito uso na hora do intervalo. Mas era uma pessoa que eu já conhecia muito antes da faculdade. E aí, pelo carinho que eu tinha, pela liberdade que eu tinha com ele, eu conversei com ele, lá de fora da sala, e pedi para ele, assim, cara, hoje a gente conversa depois, a gente vai falar disso, eu preciso, eu estou à sua disposição, eu sei quem você é, eu sei como são as coisas, eu estou à sua disposição para te ajudar. Mas se você entrar, os seus alunos, seus amigos, vão criar algum caso para você. E aí, quando terminou a aula, eu tinha o celular dele, tenho ainda até hoje, liguei para ele, a gente conversou longamente. Recentemente ele passou por um momento muito difícil na vida, liguei para ele novamente, eu não sou mais professor dele hoje, mas liguei para ele novamente para conversar, dar os pesos, uma perda muito dura na família. Mas essas histórias que a gente vai construindo como professor, lá no CEMEI, lá na escola, nós vamos carregar pelo resto da vida essas marcas. Então eu vim aqui agradecer o carinho, a dedicação de vocês com os nossos alunos. Isso aqui é um time. Se você vai bem, a sua escola vai bem, o seu CEMEI vai bem, é bom para o outro. É bom para a Ana Paula, é bom para os nossos superintendentes, é bom para aqueles vereadores, é bom para o futuro da cidade. Não tem esse negócio de que, fulano se lasca, esse deixa para lá, essa fulana é isso, aquela escola é isso, aquele CEMEI é isso. Isso é problema da Ana Paula, isso é problema do prefeito, isso é problema dos vereadores, eles que se virem, não sei o quê. Não, isso aqui é um time, nós somos o mesmo grupo de pessoas. E a gente precisa ir uns se apoiando nos outros. Então, agradecer vocês e dizer que nós somos um time, nós contamos com vocês. A missão de um professor aqui é a missão de todos nós. Na medida do possível, nós somos muito parecidos. Algumas peculiaridades de uma família, de outra, de uma escola, de um CEMEI, mas na média nós somos muito parecidos. A missão é nossa, é de um time só. E nós temos muita coisa para fazer até o final do ano. Nós temos muita coisa para fazer nesses próximos 99 dias letivos que nós temos pela frente. E nós vamos fazer isso. O primeiro semestre foi um grande semestre de ajustes e adaptações. E nós estamos na retomada desse semestre numa condição melhor, num momento melhor, com muito mais alegria, com muito mais força, com muito mais organização, com muito mais condições de fazermos um segundo semestre brilhante. Então, conto com cada uma de vocês, professores e professoras, para que juntos a gente possa fazer dessa cidade uma cidade incrível. A missão é cuidar das pessoas. A missão é construir o nosso futuro. E a gente não vai fazer isso sozinho. Nós vamos fazer isso a muitas mãos. Aqui hoje tem mais de 2.000
mãos que estão ajudando e fazendo construir essa cidade. Eu estou muito feliz e agradecido a vocês. Para terminar, dizer que agora nessa volta às aulas, uma salva de palmas para essas meninas. Salva de palmas, parabéns. Agora nessa volta às aulas, nós vamos fazer a entrega da mochila pela primeira vez. Como que foi o pedido aí das mochilas? 50%? Um pouco mais? Quase todo mundo? Uns 80% talvez? Acho que são poucos os pais, né? Que vão optar em ficar com a mochila que o filho já tinha. Isso é um bom sinal, né? Sinal que nós acertamos ao fazermos o fornecimento dessa mochila. A regata é para todo mundo, né? Então não precisam perguntar, a regata é para todo mundo. Tá tudo certo lá, João? Distribuído, enfim, tá organizado? Tá entregando? Maravilha. Para a gente poder fazer essa entrega. Ó, são 800 mil reais só nas mochilas e nas regatas. Então é um investimento bastante significativo para a gente poder fazer isso. Outra coisa que eu vou compartilhar com vocês, vocês já ouviram isso, mas eu tenho que contar. Sempre tem alguém que passa desapercebido com a informação. Depois de 10 anos, e eu preciso resolver isso para não ter repercussão negativa na vida de vocês, eu preciso resolver isso. A minha luta lá em Brasília, na Frente Nacional de Prefeitos, para aprovar a PEC 66, é por causa de vocês. Eu preciso resolver isso. Eu tenho que resolver isso. Não fui eu que fiz o problema. Eu acho um absurdo no Brasil quem faz um tipo de coisa dessa não ser responsabilizado, não ser crime fazer um negócio desse. O senhor tinha que ter um problema na vida dela para fazer isso. Não é possível que gere um problema para 1.500 servidores e fique tudo bem. Mas, infelizmente, no Brasil ainda tem coisas que estão assim. Mas eu preciso resolver isso. A gente precisa que essa PEC 66 que está lá no Congresso, a gente consiga aprovar ela no Senado, na volta do recesso agora. A gente votou 2 vezes na Câmara Federal, votamos a primeira votação no Senado, aí o governo não tinha maioria dos senadores para fazer a segunda votação, já era 8 horas da noite, quase 9 horas da noite, e aí, último dia de sessão do Senado, não conseguimos fazer a segunda votação, ficou para a volta do recesso. Mas a gente precisa disso. Se tiver um pedido que você possa colocar lá nas suas orações pela cidade de Apucarana, é a aprovação dessa mudança na Constituição. Essa mudança na Constituição vai permitir que a gente negocie e parcele as dívidas com o INSS, porque durante 10 anos não recolheram o INSS patronal de vocês. 10 anos. Isso passa de 100 milhões de reais hoje. E nós não temos, como cidade, condições de pagar isso. Não temos. Essa mudança na Constituição vai permitir que a gente parcele isso em 25 anos. A irresponsabilidade desses 10 anos vai comprometer parcelas mensais do povo de Apucarana pelos próximos 25. Veja o tamanho da responsabilidade de quem está à frente da prefeitura de tomar uma decisão de fazer isso ou aquilo. Então nós precisamos que seja aprovada essa PEC. Eu preciso resolver isso, porque isso vai refletir na hora da aposentadoria. Porque não tem a contribuição, só tem a sua parte contribuída. Aquele que descontava do solerite foi repassado. A parte patronal do município não. A gente precisa resolver isso. Deus abençoe que agora em agosto a gente consiga votar essa PEC, para que no mês de setembro, outubro, novembro, no máximo, a gente consiga fazer esse parcelamento e a gente consiga colocar em dia esse INSS. E diferente desses últimos 10 anos, deputado Carmo e senhores vereadores que estão aqui, desde janeiro a gente faz o recolhimento do INSS de vocês 100% em dia e 100% do valor devido. Isso significa, nos primeiros 6 meses, mais de 10 milhões de reais. 10 milhões de reais. Porque antes a alíquota que a gente pagava pela autarquia, aliás, que não pagava pela autarquia, era 12%. Hoje é 20% da folha. Então nós já pagamos quase 12 milhões de reais de INSS esse ano,
uma despesa que até o ano passado, nos últimos 10 anos, não tinha. Então eu, a Ana Paula, os nossos superintendentes, nosso secretário de Fazenda, o professor Rogério, nosso secretário de Gestão, nosso time de secretários e vocês, todos nós juntos, temos a missão de fazer as mesmas coisas com mais carinho, com mais capricho, com mais eficiência, com 20 milhões de reais a menos esse ano. Porque é o valor que a gente vai comprometer para fazer o pagamento do que nunca deveria ter deixado de ser pago, que é o INSS patronal de vocês. Então nós temos um grande desafio de tocar a educação com essa responsabilidade de pagar o que não era pago nos últimos anos. Mas apesar disso e apesar desse desafio, eu estou muito animado, porque o dinheiro que a gente coloca na educação é o melhor dinheiro que a gente pode colocar. Quando a gente paga o que tem que ser pago, é o melhor dinheiro que a gente paga. Então isso me dá alegria, me dá força de dizer, é difícil, é muito dinheiro, mas é o melhor investimento que a gente pode fazer. Então, é uma alegria saber que juntos, não o prefeito, isso não é uma responsabilidade só minha, só da Ana, juntos, nós vamos fazer esse ano ser incrível, apesar das nossas limitações. E isso só é possível como time, só é possível como uma educação unida, juntos, e a gente vai construir tudo isso juntos. Então, apesar disso, vem aí 20 escolas e CMEs com ar-condicionado em todas as salas. Nós já fizemos o levantamento, a equipe da engenharia elétrica está fazendo lá os apontamentos para a gente licitar a instalação, a Secretaria de Gestão Pública está fazendo a licitação dos aparelhos, e se Deus quiser, correndo tudo bem com essas duas licitações, a gente faz até o final desse ano a instalação dessas 20 escolas e CMEs. O dinheiro para isso já existe, nós já conseguimos reservar o dinheiro para isso, então não vai ser dinheiro problema, é só vencer a burocracia agora de fazer as licitações e a instalação disso. E Deus nos abençoe que até o final do ano a gente consiga anunciar mais algumas escolas, mais alguns CDs, para a gente poder fazer a instalação do ar-condicionado, porque eu sei que além da criança, para vocês que estão numa sala de aula com 30 graus, às vezes mais do que isso, num dia de calor no verão de Apucarana, é difícil trabalhar, é ruim trabalhar. Então a gente vai dar dignidade para as nossas crianças e conforto para vocês trabalharem melhor. Então vamos organizando a casa para que a gente possa fazer mais anúncios como esse até o final do ano. Vem aí também a Miriam não está aqui, né? Não vi a Miriam, nosso superintendente de engenharia, está no compromisso do CREA, né? O Claudemir também não está aqui, porque está no Polo AB, na outra formação. Mas a Miriam e a equipe lá da engenharia, eles estão também responsáveis de fazer alguns levantamentos de reformas urgentes. Algumas escolas e alguns CDs têm situações críticas que nós precisamos resolver esse ano ainda. Então a equipe da engenharia está fazendo esse trabalho. Vocês, os diretores, né, já passaram algum levantamento lá para a secretaria. Então, na medida do possível, nós vamos fazendo. Primeiro, o que é urgente, o que é crítico, o que é grave de resolver. Depois a gente vai atacando as demais reformas também, tá bom? Juntos, a gente vai avançando e construindo essa educação todos os dias. Obrigado. Deus abençoe cada um de vocês. Obrigado quem está aqui conosco nos acompanhando. Isso aqui é um time de pessoas que querem a mesma coisa para o Apucarana. Então, muito obrigado a cada um de vocês. Cadê a nossa palestrante? Deixa eu cumprimentar a Brunella. Cadê a professora? Estava aqui. Aqui, muito bem. Seja bem-vinda a Apucarana. Muito obrigado pela sua presença. Esse time é extremamente qualificado. Então, não é fácil vir para palestrar para um time como esse, né? Mas a gente está muito feliz pela sua vinda aqui. Muito obrigado. Que vocês tenham aí um bom momento com as nossas professoras e professores. A todos vocês, Deus nos abençoe nesse retorno de semestre. Viva Apucarana, viva a educação de Apucarana. Deus abençoe vocês. Obrigado. Beijo. Valeu, prefeito Rodolfo Mata. É a prefeitura de Apucarana, cuidando das pessoas, construindo o futuro. Prefeito, eu vou. Eu tenho um recado aqui, rápido e importante. Propriedade do carro Prisma, cor branca, placa DCV. É isso aí. Estamos saindo agora dessa jornada pedagógica que começou aí.
finalizamos aí com a palavra do prefeito, eu estou já indo para trabalho. Penso em esteja convosco. Qualquer coisa estão por aqui. Vamos continuar aqui na caminhada. Espero que tenham curtido, gostado do empenho da banda. Como eu disse, eu tenho o maior orgulho de fazer parte da Big Band Municipal de Apucarana. Estamos aí indo, retornando aí para o trabalho. Mas é isso aí. Já estou saindo da Água Azul, né? Vamos lá para a rodovia. Vou voltar para pegando serviço daqui a pouquinho. Dia lindo, maravilhoso. Espero que tenham gostado lá das nossas atividades. Bênçãos infinitas sejam com todos. Espero que tenham gostado. Hasta la vista, baby.